Oi? Tem alguém aí? Vocês já chegaram? Sério? Estão me vendo? Normal? Oi? Ah, vocês estão aí! Já te vi. Boa tarde! Estamos de volta para mais um dos nossos estudos do livro de 1 João. Estamos de volta para mais um encontro virtual da nossa querida Liga. É um prazer ter você aqui, eu estou te recebendo da minha casa. É um prazer recebê-los, é um prazer estar na sua casa também, podendo conversar com você um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Espero que você esteja bem, espero que tudo esteja indo bem com você, com sua família. Estou orando por vocês. Estou com muita saudade de todos vocês. Já antes de começar o estudo, eu já quero mandar um beijo, um abraço para todos vocês que estão me ouvindo e declarar que eu estou com muita saudade mesmo. Agora eu te convido a vir comigo em mais um dos nossos estudos de 1 João. Nós que estamos durante esta quarentena estudando a carta de 1 João. Não é o Evangelho, é a carta de 1 João. E nós estamos estudando essa carta. Começamos no começo da quarentena, depois demos uma pausa por motivos de força maior, retornamos no sábado passado e hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia agora em 1 João. Você abre em Apocalipse, no último livro da Bíblia, logo no comecinho do livro, e você volta uma página, você vai ter o livro de Judas. Você volta mais uma página, você vai ter 3 João. Mais uma página, você vai ter 2 João. Aí você vai voltar mais 2 ou 3 páginas, dependendo da sua Bíblia, você vai encontrar 1 João. Aí você vai no capítulo 1 de 1 João, e eu te convido a ler comigo a partir do verso 8. Vamos ler todos juntos? Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha a gente aí voltando com o pecado novamente. Olha só que interessante, a gente que estava vindo num estudo sobre o pecado, passamos o mês de março praticamente inteiro estudando sobre o pecado. Agora, no nosso estudo de 1 João, nós voltamos a abordar o tema pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que isso quer dizer? O que João está falando com a gente ao declarar isso? João está falando que se alguém nunca admite ser um pecador, a salvação não tem efeito nesse alguém. É basicamente isso. Se eu e você, nós não reconhecemos o nosso pecado, se eu e você não assumimos que temos pecado, que cometemos pecado, a salvação de Deus não tem valor na nossa vida. A verdade não está em nós. A verdade é o próprio Jesus, porque Jesus disse lá no Evangelho de João agora: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não disse que era uma verdade, Jesus disse que era a verdade. Então, se eu começo a me achar bom demais, se eu começo a olhar para mim e me declarar perfeito, me declarar santo, me declarar melhor que os outros, então a verdade não está em mim.
Porque se eu declaro que eu não tenho pecado, então eu preciso ser salvo de quê? Qual a minha necessidade de salvação se eu sou perfeito? Na verdade, eu nem preciso de Jesus se eu não tenho pecado. Porque se eu não tenho pecado, não há sentido algum Jesus ter morrido no meu lugar para me salvar. É isso que João está falando. Só que todos nós somos pecadores. Todos nós, eu e você, nós somos pecadores. Nós vimos ao longo do mês de março sobre o pecado. Nós vimos que o pecado, ele tem origem na nossa iniquidade. A gente viu que a iniquidade é o nosso desejo de fazer coisa errada, que está dentro de nós. A gente viu que o pecado é errar o alvo, é ficar perdido sem saber o que fazer e por isso fazer algo errado. A gente viu diversas definições de pecado. Talvez a preferida de vocês seja a da sujeira. O pecado é uma existência coberta de sujeira. Vocês se lembram bem quando vocês me cobriram de tinta para a gente exemplificar isso. E é assim que nós somos quando estamos em pecado. Todos nós. Por mais bonzinho que uma pessoa seja, sabe aquela pessoa que você conhece na sua escola, na sua família, aquele seu coleguinha que você acha muito bonzinho e você olha para ele e você fala, nossa, fulano já está no céu, ciclano é tão bom, é muito melhor do que um monte de gente que está na igreja. Olha que pessoa boa, bondosa, que pessoa boa. Essa pessoa também é uma pecadora. Essa pessoa também necessita de Deus, necessita de Jesus, necessita de salvação. A verdade não está em quem não tem Jesus. Por mais legalzinho que a pessoa seja, por mais bonzinho, por mais amorzinho de gente, tem gente que é um amorzinho. Você olha, que amorzinho, que pessoa maravilhosa. Mas sem Jesus, ela ainda carece, ela ainda necessita de salvação. Eu vou voltar a ler o verso 8 de novo. Se afirmamos que estamos sem pecado, se a gente acha que nós não cometemos erro, que nós somos bons demais, nós nos enganamos e a verdade, que é Jesus, que é o próprio Deus, não está em nós. Por isso eu e você e todos nós somos carentes de Deus. Por isso essa pessoa bondosa que você pensou aí, que às vezes não faz parte de nenhuma igreja, precisa desesperadamente de Jesus. Porque nós somos salvos quando? O que o verso 9 nos diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos, e confessar é falar sobre. Confessar é declarar algo a respeito de. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Como é que funciona isso? Confessar os nossos pecados é a mesma coisa que falar sobre eles com Deus. É reconhecê-los diante de Deus. É reconhecer diante de Deus que nós necessitamos de Deus. É reconhecer diante de Deus que nós temos falhas, que nós temos limitações, que a gente pensa a coisa errada. Sabe aquele desejo de fazer algo errado? Aquela vontade que a gente tem de fazer o que não deve? A gente precisa falar sobre isso com Deus. Ainda que a gente não ceda essa vontade, ainda que a gente não dê ouvidos a essa vontade de fazer algo errado, nós necessitamos chegar para Deus e abrir o nosso coração com Deus e conversar com Deus sobre esse nosso desejo de fazer coisa errada. Nós precisamos deixar bem claro para Deus quem nós somos, como nós somos carentes dele. João, quando escreve isso, João não está falando apenas, eu vou ler de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
aqui nesse texto, João não está apenas se referindo a algo de errado que cometemos. João está falando para a gente reconhecer diante de Deus o quão falhos nós somos, o quão limitados nós somos, o quão sujos nós somos. João, ao declarar isso, João não está apenas falando: eu menti hoje de tarde, eu menti hoje de manhã, eu menti ontem, então agora eu tenho que chegar para Deus e confessar para Deus a mentira que eu fiz. Também devemos fazer isso, mas não apenas isso. Nós devemos ir além de confessar apenas os nossos atos errados. Nós devemos confessar também aquilo que está no nosso coração. Sabe quando você sente raiva de alguém? Sabe quando alguém faz alguma coisa e você fica com o coração por dentro batendo mais forte? Com raiva de alguém? Ainda que você não faça nada contra esse alguém, você deve confessar isso para Deus, porque é isso que nós somos. Porque quando a gente confessa, quando a gente conversa com Deus e fala sobre isso com Deus, Deus nos purifica disso. Se confessarmos os nossos pecados, isso tudo que a gente está conversando hoje, Ele, Deus, é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de toda maldade que ainda há em nós. Ao falarmos com Deus a respeito da nossa maldade interior, Deus vai nos transformando. Por isso que eu gosto muito de falar que a oração errada é a oração que não é feita. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com o Senhor. Porque na nossa oração, nós vamos sendo transformados na imagem de Jesus. Quanto mais sinceros nós formos com Deus nas nossas orações, mais a nossa vida vai ser transformada na imagem de Jesus, ou mais nós vamos ser parecidos com Jesus. E aí João termina o capítulo 1 dizendo, no verso 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha o problemão. Se afirmamos que não temos pecado, a gente está fazendo de Deus um mentiroso. Se a gente olha para alguém e fala que aquela pessoa é tão boa que já vai direto para o céu, mesmo sem Deus, nós estamos falando que Deus é mentiroso. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Depois, quando acabar esse vídeo, eu te convido a ler o capítulo 3 do Evangelho de João todo. Porque exatamente isso que João está falando. Deus não é mentiroso. Deus enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Porque a única forma de que eu e você pudéssemos continuar vivos era Jesus morrendo por nós, para pagar o nosso pecado. Então, se eu e você afirmamos que somos puros e não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso, porque nós estamos afirmando para Deus que é mentira isso. O Senhor não precisava mandar Jesus, Deus. O Senhor não tinha que mandar o seu Filho, porque eu não precisava. Sendo que todos nós somos carentes do amor de Deus. Esse é o estudo dessa semana. Eu vou encerrar por aqui. Nós, primeiro, precisamos reconhecer as nossas limitações, precisamos reconhecer os nossos pecados. Segundo, nós precisamos conversar com Deus sobre os nossos pecados. E terceiro, nós somos carentes de Jesus para nos purificar dos nossos pecados. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz. Aproveite o dia de amanhã para dar um grande abraço na sua mãe, um beijo no seu coração e até o próximo sábado com mais um dos nossos encontros da Liga. E o seu trabalho de casa é estudar o capítulo 3 do Evangelho de João. Então, até o próximo sábado. Até a próxima, pessoal!